Bem-vindos ao canal do Instituto Antítese. Eu peço desde já, irmãos, aqueles que são cristãos e aqueles também que não são cristãos, que curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem e também, caso lhes interesse, se inscrevam no nosso canal, ok? Para nos ajudar. É um canal que tem uma proposta um tanto excêntrica do ponto de vista positivo, em que busca distanciar-se, não é? Retirar-se do contexto cultural nacional para analisar as grandes forças históricas do Ocidente, certo? E que entende que há duas grandes forças históricas, que são a cosmovisão pagã e a cosmovisão cristã. O assunto que iremos tratar aqui é de um caráter multidisciplinar, relevante por si mesmo e atualíssimo, ok? Atualíssimo. Eu gostaria de tratar com vocês, ao menos, obviamente, num caráter introdutório, acerca da guerra cognitiva e brain rot. Brain rot nada mais é do que apodrecimento cerebral, cérebro podre, etc. Que é uma gíria, não é? Aqui contemporânea, que ocorre nos Estados Unidos, para demonstrar ou para explicitar um comportamento preferencial de conteúdos digitais. Nada mais, nada menos do que isso. Tratar de guerra cognitiva, então, é realmente uma tonelada, certo? Ou toneladas, né? Do iceberg da questão, certo? Então, guerra cognitiva. Quando falamos em guerra cognitiva, necessariamente nós estamos diante de uma arma em que serviços de inteligência estatais estão plenamente e totalmente envolvidos. CIA, FSB, Mossad, Stasi, etc. Deixando um pouco de lado a questão dos serviços secretos, certo? Nós podemos aqui olhar para a seguinte questão: qual seria o objetivo real da guerra cognitiva, uma vez que a guerra cognitiva possui efeitos irreversíveis. Obviamente, o maior campo da guerra cognitiva é a educação, certo? É a educação, não é? Porque a educação, ela vai refletir diretamente a cultura. Ela espalhar-se-á e contaminará todo o território cultural, ok? Então, a guerra cognitiva vai causar efeitos, sim, irreversíveis. Eu coloquei aqui o brain rot como um exemplo mais popular, mais próximo de nós, certo? Mais próximo de nós. Então, afinal, qual é o objetivo real da guerra cognitiva? Olhando para o passado, essa ideia de guerra cognitiva, ela reflete, não é, naturalmente, uma certa distinção e necessidade, eu diria, filosófico-político. Ou seja, no âmbito da própria filosofia política, havia essa preocupação em fornecer uma educação altamente superior. Posso até usar um termo, né, comumente utilizado entre a elite cultural ocidental, né? Ou seja, a alta cultura seria reservada para a elite do poder, não é? Mencionando aqui o Charles Wright Mills, certo? A elite do poder. Guerra cognitiva tratado em elementos importantes, porque a guerra cognitiva ela vai atacar, certo, todo o campo cognitivo, né? Não é apenas um elemento, né? A atenção, a percepção, lógica, etc., né? Mas todo o campo cognitivo. E o objetivo imediato da guerra cognitiva é a ruína, o estilhaçamento total e permanente da cognição. Friamente é isto, certo? Com a implicação de controle de países inteiros. Para isso, ela está aliada à engenharia social. A gente vai chegar aqui também nesse ponto, né? Mas escritores, certo? Como o Pascal Bernardin, vocês já devem conhecer, aqueles que me acompanham aqui, esse livro, né? É um livro já que tem uns anos publicado no Brasil, né? Maquiavel Pedagogo, por exemplo, né? O John Taylor Gatto, o Emburrecimento Programado,
Armas de Destruição em Massa, do mesmo autor. Quem Controla a Escola Governa o Mundo, do Gary Demar, protestante. Outro protestante é Esquizofrenia Intelectual, do R.J. Rushdoony. Filosofia do Currículo Cristão, também do R.J. Rushdoony. Deixe-me ver aqui. E outros autores, né? E outros autores. Eu não tenho a intenção aqui apenas de ficar, não é, citando obras assim indefinidamente, mas pelo menos essas obras aqui, elas são assim vitais para que você tenha assim a suma histórica e sim da efetividade da guerra cognitiva. Eu indicaria também um outro livro. Eu não vou colocar a bibliografia nesse vídeo aqui, mas indicaria um outro livro que só temos em inglês, né? The Tavistock Institute, do Daniel Stulin. Okay? É um livro vital sobre todos os aspectos. E aqui nós já vamos falar, não é? Da origem, pelo menos do ponto de vista socio-científico do termo. O Instituto Tavistock, criado em 1946, né? Ele, na realidade, era a Clínica Tavistock, e depois evolui em 1947 para o Tavistock Institute, né? O Instituto Tavistock, onde nomes consagrados, titãs da psicologia, da sociologia, das neurociências e etc., integraram o corpo docente e científico desse renomadíssimo instituto. Esqueço aqui o principal financiador, mas me parece que foi um dos filhos da família Warburgo, se não me falha a memória. É um instituto de origem inglês, o instituto é inglês, né? E ele é criado em 1947. Inclusive, do Instituto Tavistock, que a engenharia social cresce vastamente no Ocidente e principalmente nos Estados Unidos da América, com um farto financiamento da Escola de Frankfurt e intelectuais importantes dessa escola conectados diretamente ao Instituto Tavistock, como, por exemplo, o Herbert Marcuse, Theodor Adorno, etc. Okay? Então, esses homens eram ligados ao Instituto Tavistock. Okay? Então, essa questão da guerra cognitiva, ela é uma questão, eu diria, fundamental sob todos os aspectos. Porque o ponto não é que estas pessoas alcancem, eu diria, 100% dos seus objetivos. E, pessoal, é o seguinte, o objetivo maior dessas pessoas é, sim, o governo unipolar ou uma nova ordem mundial, certo? E, claro que guerra cognitiva, engenharia social, etc., eles são, assim, tratados com um desdém comum, típico dos jargões sociais, como teoria da conspiração, balela, sensacionalismo, etc., entendeu? Efeitos próprios do sucesso dessa engenharia social e da guerra cognitiva. O ponto é esse, ok? Porque a história desse assunto que eu vos falo aqui é acessível. Eu dei um pouco aí da literatura, mas em inglês há dezenas, se não centenas de obras tratando disso, certo? Então, existe uma preocupação e um esforço internacional imenso em gerar inermidade, idiotia, um coquetel de patologias contra a inteligência humana do Ocidente. Então, isso é uma coisa gravíssima. Isso é uma coisa seríssima. Nós temos aqui em português um livro que trata um pouco dessa questão também. E é um livro bom, eu li faz um tempo, eu li no lançamento, me parece que foi 2019, se não falha a memória, do Flávio Gordon. Me parece que ele é doutor em antropologia cultural, certo? É um autor brasileiro, né? É um autor brasileiro, o nome do livro é Corrupção da Inteligência. É um livro também bom, entendeu? É um livro que traz muitas coisas interessantes também e tem uma consistência meritória ao chamar de corrupção da inteligência. Ele traz esse conceito, é um conceito muito interessante, um conceito ousado e eu diria suficientemente objetivo para tratar da questão, certo? Em que há sim um esforço muito bem articulado entre entidades
multinacionais, think tanks, empresas, instituições de ensino, obviamente incluindo universidades, para a implementação disso, certo? A revolução cultural e sexual foi exatamente um ataque, não é? Um laboratório dessa guerra cognitiva via engenharia social. Então, inclusive, o intelectual muçulmano, e que é um grande escritor chamado David Livingstone, ele vai afirmar, baseado em diversas fontes, que várias músicas dos Beatles, e sucessos, obviamente, dos Beatles, foram escritas por Theodor Adorno, que é um intelectual da escola de Frankfurt. O que é muito interessante porque, de fato, os amigos do John Lennon eram pessoas extremamente ligadas a essa elite econômica, cultural e etc. do Ocidente. Os Beatles foi também um dos produtos do Tavistock Institute, certo? E o Instituto Tavistock, ele bebe demais do neopaganismo. Por exemplo, Aleister Crowley, o mago inglês, influenciou decisivamente diversos nomes do Tavistock Institute, como, por exemplo, o Carl Jung. Carl Jung, me parece, se alguém souber me corrija, que o Carl Jung não era ligado diretamente, oficialmente, certo, ao Tavistock Institute, mas ele prestou serviços importantíssimos a essa instituição. Isso aí é sabido, certo? O Carl Jung, ele foi um dos organizadores, um dos principais nomes para o Congresso de Saúde, certo? Mental, né? Congresso que houve de psiquiatria. Esse congresso, em 1950 ou 1952, não lembro exatamente, ou 48, uma dessas três datas, vai exatamente consagrar a psiquiatria como uma ciência, certo? E é cunhado o conceito de saúde mental nos Estados Unidos. Então, essas coisas foram realizadas de forma extremamente milimetricamente pensada, articulada, muito bem financiada, para a construção do cenário social atual. Okay? Então, note que um dos fatores trágicos de todo esse assunto que eu estou falando para os senhores é a ideia, certo, obsessiva de entretenimento. Vemos isso até para alguns exames escolares, universitários e etc., onde disciplinas, né, de diversas áreas e etc., são substituídas por itens da produção cinematográfica e etc. da cultura. Ao invés de haver provas tratando de ciências, muitos dos testes estão tratando do elemento lúdico da cultura. Exemplo, já teve questões do Enem, e claro que o Enem é um lixo. O Enem é um câncer. Não é a expressão da metástase assim, educacional brasileira. Okay? Mas ainda assim importante no sentido de que é um exame nacional, certo? Em que uma cantora de funk, a Valesca, apelidada de Popozuda, não é? Eu sinto até um certo constrangimento em pronunciar a palavra, certo? Mas é uma realidade. É um fato. Isso é um fato histórico, inclusive. Então, ela foi citada em uma das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então, veja que isso é extremamente aviltante, para dizer o mínimo. De forma alguma, eu gostaria, com isso, certo, de fazê-los entrar em pânico ou simplesmente de desenvolver alguma paranoia social. Nada do tipo. O meu problema aqui é o seguinte: principalmente e primariamente a Igreja de Cristo. É necessário destruir, eliminar a ideia de que o Estado brasileiro, certo, tem capacidade e intenções de educar a sociedade brasileira. É necessário acabar com essa ideia de uma vez para sempre. O Estado democrático comunista do Brasil não tem qualquer ideia do que seja educação, salvo um ou outro exemplo. Então,
é um governo, eu diria, fartamente afogado na narcocultura da década de 60, ou seja, a mentalidade deles está totalmente possuída pela força ideocrática e eles não podem sair para fora dessa influência. Eles estão perdidos culturalmente. Então é necessário enxergar isso enquanto Igreja de Cristo. Não há qualquer esperança para a educação do Brasil. Não há como salvar aquilo que nunca teve qualquer tipo de grandeza cultural. Não há como salvar uma coisa dessa. Então a educação brasileira, ela foi forjada para operações de guerra cognitiva. Manter a sociedade brasileira na inermidade, na vala da irrelevância e futilidade cultural e intelectual. Então não existe esperança para a educação brasileira. Saiba a igreja disso. Saiba os pastores disso. Tenham consciência disso. É necessário haver coragem. É necessário haver consciência cristã teológica para um assunto dessa envergadura e criar o quanto antes escolas cristãs, universidades cristãs. Não há qualquer resquício de educação na teoria de educação do Estado brasileiro. Isso não existe. O que existe é simplesmente esse esfacelamento cognitivo. E quando eu falo disso, eu não estou falando apenas dos conteúdos universitários e escolares, mas eu estou falando inclusive da música, da arte, da literatura, certo? Do cinema, da alimentação, inclusive, o que é mais importante ainda. Então, é um conjunto de campos de atuação direta da guerra cognitiva. Então, não é um assunto para aventureiros intelectuais, é um assunto para pessoas que querem a guerra, que querem lutar pelo reino de Cristo, que querem ver a nudez pura da realidade nacional e ocidental. Então não há como considerar educação brasileira. A educação brasileira é a mesma coisa que o real, o nosso dinheiro, superar o dólar. Ou superar o euro, por exemplo. Entendeu? É algo sumamente impossível. Certo? O nosso país, ele é um país fragmentado culturalmente. Não há algo como uma unidade cultural nacional aqui no Brasil. Isso não existe. Isso não existe. Isso é conto de fadas. Certo? Isso é puro patriotismo infantil. Isso não existe. Agora, a Igreja de Cristo tem a missão da educação. Então nós vemos assim, atualmente, certos ditos pastores e teólogos, escritores cristãos no Brasil, que não só deixam a desejar, mas são de fato opositores da própria educação cristã. São opositores da própria educação cristã. Porque sequer conhecem o que é educação cristã. Não sabem o que é educação cristã. E isso, claro, é absolutamente insatisfatório e inadmissível sob todos os aspectos. Okay? Mesmo com o material que já temos disponível no nosso idioma, para tratar o assunto com suficiente relevância e profundidade. Então, nós vemos realmente que a elite, certo, intelectual dita protestante, ela é também inerme. Ela está também como que dormindo o sono da indolência. Então, o que há aqui no Brasil é um fingimento. Pessoas aí que conquistam diplomas, conquistam tanta coisa e tal, tem aquela ênfase. Eu entendo pelo ponto de vista, pelo menos financeiro, de que é necessário você ter um curso superior e etc e tal. Mas é no máximo, um curso superior no Brasil, no máximo, e totalmente só serve para se ganhar dinheiro. E olhe lá, dependendo da área, porque nossa situação está bem difícil atualmente, não é? Na questão dos trabalhos, empregos, etc e tal, tudo. Mas são cursos para isso. Não são cursos que partem, de fato, de uma educação minimamente intelectual, relevante e efetiva. Então, nós não podemos simplesmente cruzar mais os braços. A situação do Brasil é, de fato, a situação que vemos na obra do Aldous Huxley, que escreve Brave New World, onde é citado nessa obra a existência do mau país. É um termo junto, composto e escrito de forma junta, não é? Conectada. Mau país. E mau país era exatamente a civilização que foi
abandonada e esquecida totalmente, né? Ela não sabia mais o que acontecia com o outro lado da civilização, ou seja, o lado que progrediu. Claro, progrediu entre aspas, certo? Mas o ponto é que havia uma desconexão fundamental. E o Brasil é exatamente esse mau país, não é? O Brasil ele foi realmente programado para ser o mau país, para ser a vala cultural. Então, é necessário que a igreja lute pela educação, porque a educação no nosso país, ela é uma fraude total e completa. Eu diria até que é de fato firmemente incontestável de que podemos chamar a educação brasileira como uma arma de instrução em massa. E essa arma, obviamente, é uma arma destrutiva. Então, veja que o brain rot, ele ataca diretamente crianças e adolescentes. São inúmeras pessoas e até cristãos que passam horas e horas no TikTok, no Instagram, e assim vai, né? Existem várias redes sociais. Eu não sei o nome de 6 redes sociais. Eu, particularmente, não tenho interesse, eu diria, lúdico nas redes sociais. Eu não gosto da ideia de rede social. Eu utilizo apenas para a promoção da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, rede social realmente é algo criado para produzir esses efeitos calculados cientificamente, certo? Então, TikTok e essas outras tolices, elas têm produzido esse comportamento totalmente anômalo, totalmente insano. Mas não é insano do ponto de vista psiquiátrico. Eu estou falando insano do ponto de vista teológico, que é incomparavelmente superior, uma vez que a própria ciência da psiquiatria, ela é aí extremamente duvidosa e perigosa, certo? Basta você ler um pouco da história da psiquiatria, né? E você vai saber os seus graves problemas como a lobotomia e tantas outras atrocidades que foram cometidas, certo? Então isso está muito bem documentado, principalmente nos Estados Unidos, Portugal, onde o pai da lobotomia foi um psiquiatra português e assim por diante. Então nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar porque, da maneira que se está, já temos nos Estados Unidos, por exemplo, uma faculdade, não é? Universidade, que os professores, o corpo docente, são inteligências artificiais. São inteligências artificiais. E isso tudo é imposto desde de fora. Homens como, por exemplo, Peter Thiel, Sam Altman, Ray Kurzweil, George Rose e etc., que são tecnocratas, impõem esse tipo de coisa desde fora do Estado. Não são membros do poder estatal, mas são prestadores de serviço, mas são autoridades científicas e econômicas que dirigem uma parcela imensa do poder estatal atual. Esse é o ponto. Então a internet ela tem se transformado, certo? Nesse tipo de consciência cultural coletivista. E isso é uma armadilha genial. Eu diria puramente diabólica, pois de fato a consciência intelectual individual ela é superior. Ela permanecerá sendo superior, pois ela parte desde o terreno da realidade. E a realidade não é subjetiva. A realidade ela é objetiva e puramente objetiva. Então, é necessário nós acordarmos quanto ao problema gravíssimo da educação. A educação, ela não é nada daquilo que tantas pessoas, e até cristãos, de forma muito leiga, e líderes e tudo mais, certo? Pensam, né? Que a educação, ela tem qualquer, eu diria, né? A educação atual, sanadora da ignorância intelectual. Pois é o exato oposto. É o exato oposto. Atualmente, não se menciona, por exemplo, literatura, filosofia. Quantos que terminaram aí o ensino médio, não é? E leram, eu diria, uma única obra de Platão em todo o Brasil. Não é uma única obra do Kant. E assim por diante. Então é realmente uma arma, certo? Uma arma da guerra cognitiva, o que é feito aqui no Brasil. Nós não temos tempo, né? Nós não temos tempo para reverter o quadro absolutamente, certo? Mas temos o dever em Cristo de rejeitar completamente a educação atual brasileira. O ponto é esse. A educação brasileira atual, ela é uma arma da guerra cognitiva. Ela é uma arma da guerra cognitiva. E isso é absolutamente indiscutível. Certo? É claro que isso soa hostil, ofensivo
para diversos profissionais da área da educação, professores, etc., escritores, doutores e tal, mas nada disso mudará esse fato. Isso é um fato internacional muito bem documentado. Isso não é algo que acontece aqui no Brasil. O Brasil é apenas a vítima desse experimento. O Brasil não tem autoridade intelectual para opor-se a essa força cultural colonizadora. O Brasil não tem força para isso. E esse é o grande problema. Nós precisamos impor uma educação cristã para a igreja. Porque não há como uma mente cristã dividida compreender o evangelho e dar fruto para o reino de Deus. Não há como ser cristão e, por exemplo, votar na esquerda ou votar na direita e, com isso, achar que foi consistentemente bíblico, não é? Ou honesto com Cristo, o seu rei. Isso é absolutamente impossível. Eu citei apenas um exemplo aqui quanto à política, mas na educação, muito mais. Não há como ser cristão, certo? E seguir a teoria freiriana, não é? A pedagogia do, por exemplo, o Comênios, não é? Uma educação jesuíta, uma educação aristotélica, uma educação do Vygotsky, certo? E vários modelos e teorias, não é? Pedagógicas, educacionais, que estão ao dispor, certo? As piores possíveis. O lixo maior está aqui no Brasil. Ou seja, em suma, para encerrar o vídeo, diria o seguinte: a educação brasileira, ela é crime a priori. Entendeu? A educação brasileira, a definição da educação brasileira é crime a priori. Esse é o ponto. E isso não é uma opinião subjetiva, né? Não estou aqui utilizando os meus instintos afetivos para explicitar e explicar isso. Muito pelo contrário, eu estou baseado e fundamentado em dados históricos, teológicos, antropológicos, culturais, filosóficos, objetivos. Que Deus abençoe a todos e pensem na importância da educação. O próprio Kant acreditava que a educação é um instrumento, não é, redentivo para a humanidade. Obviamente ele estava errado, mas ele entendia da importância da educação, né? E ele fez o estrago que fez aí no mundo ocidental, certo?